Êxodo, estamos fazendo nossa série em Êxodo. A série é intitulada Liberdade. Mas hoje chegamos no capítulo 12, que fala especificamente sobre a Páscoa. A mensagem que teríamos semana passada, mas não há nada de inconveniente celebrarmos hoje a Páscoa do Senhor. Nós vamos ler apenas do versículo 3, o versículo 3 e o versículo 4, aqui do capítulo 12 de Êxodo. Mas você vai manter a sua Bíblia aberta, que vamos fazer uma exposição de todo o capítulo 12 hoje. Êxodo capítulo 12. Iremos ler somente o versículo 3 e 4, que diz assim: Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número de almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. Somente até aqui. Vamos falar com Deus. Pai querido, muito obrigado, porque tivemos a chance de ler mais uma porção da Tua Palavra aqui nessa manhã. A Tua Palavra é poderosa e é suficiente para tudo que nós necessitamos. Mas nós carecemos agora que o Senhor continue falando conosco. Carecemos da iluminação do Espírito Santo para que consigamos entender a Tua Palavra, Pai. Então que o Espírito Santo venha agir através da minha vida e na vida dos meus irmãos também, para que eu não fale em vão e para que meus irmãos também não ouçam em vão. Que haja o esclarecimento que somente o Espírito Santo pode nos dar. Em nome de Jesus. Amém. Essa é a 6ª mensagem da nossa série. E chegamos hoje em um dos momentos mais emblemáticos da história. A mensagem de hoje aborda um acontecimento que é de extrema importância não apenas para Israel, mas também para a igreja, e por que não dizer para o mundo inteiro. A história da humanidade mudou a partir do que aconteceu lá no Egito, que está narrado aqui no capítulo 12 do livro de Êxodo. Na última mensagem dessa série, nós vimos que o Senhor feriu, o Senhor castigou, fustigou, o Senhor visitou com sua ira todo o Egito, com pragas terríveis. O resultado foi que a nação ficou economicamente falida. Depois das pragas, são 10, mas nós vimos somente 9 na última mensagem. Depois de 9 intervenções divinas, uma nação antes muito poderosa, talvez a mais poderosa e rica dos seus dias, restou uma nação economicamente falida. Um rei enfraquecido. E mais do que isso, os deuses do Egito foram ridicularizados pela ação da mão do Senhor nas 9 primeiras pragas. Chegamos aqui no capítulo 12 de Êxodo, então, com esse cenário. O temido e poderoso Egito, por causa das mãos de Deus, estava ferido em sua economia, em seu governo e em sua religiosidade. O poderoso Egito, que por séculos oprimiu o povo de Deus. O temível Faraó, que ridicularizou o nome santo do Senhor. Estavam provando que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo, como está escrito em Hebreus capítulo 10. Eles provaram disso. Chegamos aqui no capítulo 12 com um Egito devastado. A terra estava assolada, mas os corações, tanto do rei, quanto dos seus oficiais, como também de toda a população, permanecia endurecidos. E apesar de toda a devassidão, apesar de toda a praga, apesar de toda a aflição que eles passaram, nada disso foi suficiente para quebrar
um coração de pedra que havia em Faraó, nos seus oficiais e em todo o Egito. E eles ainda se recusavam a liberar o povo de Deus. Mas hoje nós veremos o desfecho dessa história. A história de Israel no Egito finaliza em 3 atos, em 3 cenas, em 3 partes. Todas elas descritas aqui no capítulo 12 de Êxodo. Na primeira parte nós veremos que o Senhor instituiu a Páscoa e explicou o significado da Páscoa. Na segunda parte, nós veremos que o Senhor visitou mais uma vez o Egito com sua última e mais terrível praga, que foi a morte dos primogênitos. E na terceira e última parte desse capítulo, nós veremos o povo sendo livres, libertos definitivamente da escravidão. Você segue comigo em cada um desses atos, com a sua Bíblia aberta? A primeira parte do capítulo 12 foi quando o Senhor anunciou e explicou o que ele iria fazer na última noite. E ele próprio a chamou de Páscoa. Siga comigo mais uma vez vamos ler novamente a partir do versículo 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo as pais, um cordeiro para a família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número de almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. Queridos, o que o Senhor estava fazendo aqui, ele estava definindo o que seria a última refeição em terra de escravidão. O Senhor estava dando ordens ao seu povo, aos israelitas, ao povo hebreu, chame como você quiser, mas o Senhor estava definindo como eles iriam agir na última noite em cativeiro, na última noite em escravidão, e qual seria essa refeição, e como seria essa refeição. O detalhe é que não seria uma refeição qualquer. Não seria apenas o último jantar no Egito. O que o Senhor estava instituindo era um grande escape, um grande livramento, um ritual que deveria, segundo a ordem de Deus, ser relembrado a cada geração até o dia de hoje. E como sempre acontece, preste atenção, como sempre acontece, é o Senhor quem define cada detalhe desse ritual. Cada detalhe. Tudo que o Senhor faz, irmãos, tem um propósito eterno. E a saída do Egito não seria diferente. A saída do povo do Egito não era um simples escape, não era um simples êxodo, não era uma simples migração. Os hebreus sequer imaginavam que estavam envolvidos em uma trama eterna. A saída deles, o escape deles do livramento, da forma que foi, seria emblemático, seria um ícone, seria um exemplo do que o Senhor faria com todos os pecadores. Mas os hebreus sequer tinham noção disso, sequer imaginavam no que estavam envolvidos. E como essa obra é de Deus, e sempre quando é obra de Deus, é o Senhor quem define cada detalhe. É assim na vida da igreja. Era assim na vida de Israel, era assim em cada episódio da história de Israel, da história da igreja, é assim na minha vida, na tua vida. Você pode pensar que não e viver como rebelde de um lado para o outro, mas cada detalhe é o Senhor quem define. Por exemplo, nessa última noite, ele que definiu como seria a última noite, qual seria o alimento, como seria o alimento, a hora que deveriam preparar o alimento, qual seria a forma de preparo, como deveriam comer, o que fariam com o sangue do alimento, quantos poderiam comer e, por fim, o que faria com que sobrasse da comida. Cada detalhe daquele ritual foi o Senhor quem decidiu. Enfim, queridos, absolutamente tudo naquela última noite passou pelo crivo de Deus. Siga comigo a partir do versículo 5. Olha só as ordens do Senhor, rica em detalhes. O cordeiro será sem defeito, primeiro detalhe. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito.
E o guardareis até o 14º dia do mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará. Quando? No crepúsculo da tarde, no início da tarde. Tomarão do sangue e porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru nem cozido em água, porém assado ao fogo. A cabeça, as pernas, a fressura, nada deixareis dele até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-ei. Percebeu a riqueza de detalhes? Vocês perceberam que os homens sequer foram consultados por Deus na hora do Senhor instituir um ritual ou um culto? O Senhor não chegou para os hebreus e falou o seguinte: eu quero fazer uma refeição, que seja um cordeiro. Faz conforme vocês quiserem, o importante é que seja feito de coração, o importante é que vocês façam de boa vontade, façam o que vocês puderem fazer, mas faça essa última refeição. Nada disso. O Senhor falou assim: tem que ser um cordeiro. Quem não puder um cordeiro, pode ser um cabrito. Tem que ser de 1 ano. Tem que ser macho. Tem que comê-lo assado. Tem que assá-lo no 14º dia. O ritual de preparação precisa começar no final da tarde. Se vocês não conseguem, se a família for pequena para um cordeiro, convida o vizinho do lado para comer contigo. Não pode ser cozido em água. Tem que ser comido todo. Se não conseguirem comer ele todo, o que sobrar, vocês não vão guardar. Vocês não vão jogar fora, vocês vão queimar. São ordens ricas em detalhes, como é típico do nosso Deus. Deus sempre fez assim. Quando foi ordenar a construção do tabernáculo, ele deu cada detalhe, cada medida, cada centímetro, cada material. Ele que compôs, o Deus compôs os elementos do óleo da unção. Quanto de cada elemento deveria colocar para produzir o óleo da unção. Cada detalhe no tabernáculo e depois no templo, nada, irmãos, nada. O Senhor nunca chegou para a humanidade e disse o seguinte: cada um faz o que quiser, siga o seu coração, o importante é ser feito de corpo e alma, o importante é ser feito de boa vontade. Isso nunca aconteceu com Deus. Com o Senhor, Ele é um Deus de detalhes, de ordens nos detalhes. Mas seguindo no texto, o próprio Deus deu o tom da urgência, ou seja, o tempo. O tempo com que a pessoa deveria se alimentar. A forma como a alimentação deveria acontecer. Não poderiam comer como se não tivesse amanhã, não poderia comer com aquela tranquilidade, como a gente faz quando se reúne em família, em amigos. Parece que a gente não quer que o tempo passe. Na verdade, a gente vai aproveitando aquele alimento, a gente vai aproveitando aquelas presenças, aquela conversa. Não era assim. Segundo o Senhor, aqui no versículo 11, Ele disse assim: desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Lombos cingidos quer dizer que as pessoas devem estar vestidas para sair. Não é vestida para ficar em casa, não. Você tem aquela roupa de ficar em casa e tem roupa de sair, não tem? Às vezes você confunde, sai com a roupa... Você sai com a roupa do candidato a vereador de 1547. Lombos cingidos é preparados, vestidos, arrumados para sair. Sandálias nos pés significa que vocês devem estar prontos para uma caminhada. E o cajado era instrumento de apoio e de proteção na estrada. Ou seja, os hebreus deveriam comer essa última refeição prontos para a partida. Não haveria tempo de se prepararem pela manhã. Não haveria ocasião para eles se prepararem depois. O que o Senhor faria no Egito? O que o Senhor faria naquela mesma noite? O Senhor iria impelir que Faraó e toda a população do Egito expulsassem de uma hora para outra os hebreus. Aqueles que não queriam liberar os hebreus, iria expulsar os hebreus antes de clarear o dia. Por isso a pressa. Com isso, queridos, os despreparados, os desatentos, os relaxados, os irresponsáveis,
os desorganizados perderiam a hora da partida. Aqueles que lidam com sua agenda como se de forma desorganizada, sem responsabilidade, aqueles que deixam para amanhã, aqueles que não assumem compromisso, aqueles que não percebem a gravidade do tempo e a seriedade da palavra, perdem a partida. Perderiam a partida. A urgência era porque o Senhor faria algo tão terrível contra o Egito naquela mesma noite, que pela manhã, tanto Faraó como todos os moradores do Egito, se fosse preciso, pagariam o que fosse necessário para que os israelitas saíssem depressa de suas terras. E o que o Senhor faria? Ele anunciou o que faria no versículo 12. Porque naquela noite, passarei pela terra do Egito, e ferir aqui é matar, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Ou no original, eu sou Yahvé. Esse foi o anúncio da 10ª e última praga. Todos os primogênitos daqueles que mataram os bebês dos hebreus. Todos os primogênitos daqueles que mataram os meninos dos hebreus, como vimos na grande matança. Todos os primogênitos daqueles que se alegraram quando escravizaram os hebreus. Os primeiros filhos de cada um deles morreria na mesma noite, pela mão de Deus, pela mão do Senhor. O Senhor não enviaria um anjo, e o anjo seria suficiente para impor esse juízo. Mas o Senhor não enviaria um anjo. O Senhor não enviaria sequer um exército de anjos. Mas segundo o texto, irmãos, o próprio Deus, Yahvé, como ele se revelou, desceria do céu, pisaria seus santos pés no chão do Egito e caminharia pelo Egito, executando o seu juízo. Não seria um mensageiro, não seria um anjo, não seria nenhum deles, seria o próprio Jeová descendo aqui na terra para executar o seu juízo. Mas, queridos, a boa notícia é que em meio à tribulação que cairia sobre o Egito, o povo de Deus seria poupado. No versículo 7, o Senhor mandou que usassem o sangue do cordeiro morto para marcar os umbrais da porta das casas. Agora, o Senhor explica o sentido dessa ordem no versículo 13. Olha o versículo 13. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando está falando do Senhor, Ele próprio, né? Quando eu vi o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu feri o Egito. A ordem era simples. A ordem era simples de entender, mas na cabeça de um hebreu não deveria fazer sentido nenhum. Entendi, Deus. O sangue do cordeiro morto, nós que somos iniciados, né? Já temos um convívio cristão já há muito tempo. Cada palavra, cada afirmação dessa, a gente já entende a conotação exata. Mas imagina para o hebreu que está lá na escravidão e ele recebe a notícia de que, a ordem, de que deveria pegar o sangue do cordeiro morto. E o sangue do cordeiro morto deveria manchar os umbrais das portas da casa. Porque assim, quando o Senhor visitasse o Egito, ia passar por cima. Isso significa Páscoa. Páscoa é passar por cima no original. O Senhor iria passar por cima das casas que têm a marca de sangue em suas portas. Um hebreu não entendeu nada. Que Deus é esse que precisa saber com um sinal externo quem é seu e quem não é seu, não é verdade? Será que Deus não sabia o que estava acontecendo no interior das casas? Sabia ou não sabia? Será que Deus não sabia que havia um cordeiro morto no interior e as pessoas estavam se alimentando daquele cordeiro? Mas como eu disse, tudo que Deus faz tem um valor eterno. Tem uma mensagem para a gente, tem um significado tanto para os hebreus naquele dia como para a igreja ao longo dos séculos.
Eles poderiam não entender, porque não sabiam que o Senhor estava executando um plano eterno e que mais tarde faria todo sentido para nós, como veremos daqui a pouco. Mas o que mais me chama a atenção nesse versículo é o Senhor, mais uma vez, se identificando como sendo Ele mesmo o executor do juízo. Como já falei, Ele não mandou um mensageiro. Ele mesmo, com suas próprias mãos, trabalhou naquela noite. O texto diz, o Senhor disse aqui, ó, eu passarei por vós, eu ferirei o Egito. E assim termina a primeira parte, quando o Senhor institui a ceia, a Páscoa e explica a Páscoa. Entramos na segunda parte do capítulo 12. A segunda parte do capítulo 12 começa no versículo 29, quando enfim acontece a 10ª praga. Olha o versículo 29 o que diz. Aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativeiro, que estava em enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Foi a noite mais terrível da história do Egito, e talvez uma das noites mais terríveis da história da humanidade. Onde a humanidade teve uma prévia, uma amostra grátis do que será o último juízo. Onde o Senhor desceu nessa terra e passeou, operando com suas mãos fortes e poderosas, executando o juízo, manifestando sua ira e seu furor. Então foi assim, depois de séculos de opressão, depois de cometerem as maiores atrocidades contra o povo indefeso, depois de ignorarem sistematicamente os avisos divinos, depois de não cederem e permanecerem duros em seus corações, mesmo sofrendo as primeiras 9 pragas, depois que o Senhor deu ao povo do Egito todas as chances possíveis e imagináveis de arrependimento, e depois que eles desprezaram e ridicularizaram o santo nome do Senhor, e depois que eles desprezaram todas as oportunidades que o Senhor os deu, só depois disso tudo, o Senhor visitou o Egito com seu furor, para que ninguém acusasse o Senhor de injustiça. Deus não é o Deus temperamental, que acorda um certo dia e resolve derramar sua fúria sobre a humanidade ou sobre um povo. Não é assim. Foram 4 séculos, 400 anos de opressão, 400 anos cometendo as maiores barbaridades da história. Nós vimos no início dessa série o que eles fizeram com os bebês que nasciam dos hebreus. Nós vimos lá no início o que eles fizeram com os meninos até 2 anos que nasceram com os hebreus. Nós vimos a felicidade que esse povo tinha de oprimir e escravizar os hebreus. Nós vimos o que eles fizeram quando o Senhor se manifestou a Faraó, quando Moisés e Arão foram a Faraó em nome do Senhor. Eles blasfemaram contra o Senhor, eles ridicularizaram o nome do Senhor. Faraó chegou, Arão e Moisés chegou para Faraó e disse assim, ó, Yahvé me mandou aqui. O que é que Faraó respondeu? Ele respondeu, quem é Yahvé para que eu obedeça? Foram centenas de oportunidades, foram milhares de oportunidades, mas sistematicamente eles zombavam de Deus, sistematicamente ridicularizavam o Senhor. Tem uma hora que a conta chega. Como tem uma hora que a conta vai chegar para mim e para você. Tem uma hora que vai fechar essa conta. Ninguém pode acusar o Senhor de injustiça, ou de ser duro demais, ou de ser rígido demais. O juízo do Senhor só atinge os homens depois que todas as mensagens são desprezadas. Depois que todos os profetas são mortos. Depois que, de forma dolosa, consciente, desprezam sistematicamente a voz do Senhor, a pregação do Senhor, a vontade do Senhor para a sua vida. Aí ninguém pode culpá-lo, ninguém pode acusá-lo de injustiça. O texto diz que o primogênito de Faraó morreu. Os primogênitos dos oficiais de Faraó morreram.
Em todas as casas do Egito, naquela noite, foi registrada uma morte. O texto diz ainda que morreu até, como diz o texto, até o primogênito do cativo que estava em Enxovia. Enxovia, literalmente, é casa do poço. Era como se chamavam as prisões do Egito. Ou seja, até o primogênito daquele que estava aprisionado morreu em sua casa. E até os primogênitos dos animais, segundo o texto, também morreram. Versículo 30 diz assim: levantou-se Faraó de noite, ele e todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Terrível, né? Chega a ser assustador. Agora sim, depois dessa terrível dor, Faraó e toda a população do Egito cederam e libertaram o povo de Deus. Versículo 31. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou Moisés e Arão e lhes disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, ide, servi ao Senhor como tendes dito. Versículo 12. Levai também convosco vossas ovelhas e vosso gado, como tendes dito. Ide-vos embora e abençoai-me também a mim. Faraó, enfim, entendeu que ele era o principal responsável pela tragédia que se abateu no Egito. Faraó entendeu que tudo era culpa dele. Tudo era culpa do pecado, de sua iniquidade, de sua transgressão. Esse trecho termina com os egípcios ajudando o povo em sua mudança, né, digamos assim. Versículo 33. Os egípcios apertavam com o povo, apressando-se em lançá-los fora da terra, pois diziam: todos morreremos. Eu não vou ler o trecho, mas esse texto diz ainda que o povo de Deus aproveitou para expoliar os egípcios. Começou a pedir a eles ouro e prata, bens. Deus mandou eles fazer isso. E como os egípcios queriam se livrar dos hebreus, eles davam tudo que tinha. Eu te dou tudo que tinha. Pega as joias que estão guardadas, os tesouros que estão guardados, e saiu de lá, saiu do Egito um povo rico. No final desse trecho, irmãos, na última parte, o povo do Senhor deixa o Egito, enfim, deixando sua escravidão, no versículo 37. Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600 mil a pé. Presta atenção nos detalhes. Quantos a pé? 600 mil a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Subiu também com eles um misto de gente, ovelha, gado, muitíssimos animais, números impressionantes. Uma multidão arrancada da escravidão pelas mãos fortes do Senhor. E assim finalizou essa noite macabra para o Egito. Mas assim também finalizou séculos macabros para os hebreus. Quantos homens e mulheres nasceram em escravidão e morreram em escravidão, porém agora o Senhor estava pessoalmente mudando a história do seu povo. No final desse trecho, o Senhor ordenou que aquela noite jamais poderia ser esquecida. Versículo 42 diz assim: esta noite se observará o Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem todos os filhos de Israel comemorar nas suas gerações. Assim termina a narrativa da libertação. Um processo que começou com o nascimento de Moisés, que levou 80 anos para ser concluído. Um processo assustador em que Deus provou o teu domínio sobre as mais terríveis forças da natureza, sobre as doenças e as pragas, sobre os reis e sobre os falsos deuses. E por fim, o Senhor demonstrou ser absoluto, ser soberano sobre todas as mortes, sobre todas as coisas, inclusive, ou sobretudo, sobre a morte. Tudo estava sob o controle do nosso Deus.
Deus. Vive quem Ele quer, morre quem Ele quer, permanece quem Ele quer, passa quem Ele quer. O capítulo 12 de Êxodo é extremamente rico. Porém, hoje eu quero destacar apenas alguns poucos pontos para nós não nos alongarmos muito. Primeiro, quero destacar o fato do Senhor ter ordenado que as portas das casas dos hebreus fossem marcadas com o sangue do cordeiro que serviu de alimento. Como vimos, Deus deu ordens para que as famílias matassem um cordeiro e se alimentassem da carne dele, mas que o sangue deveria marcar as portas, ou melhor, os umbrais das portas dessas casas. O Senhor executaria juízo na terra do Egito, matando os primogênitos de cada família, mas o Senhor não levaria à morte as casas que tivessem o sinal de sangue em suas portas. Consegue visualizar isso? O problema é que a gente faz uma lambança na hora que a gente vai tentar entender esse texto. Porta manchada de sangue não era um amuleto. Porta manchada de sangue não era uma simpatia. Porta manchada de sangue não era um ritual. Uma porta manchada de sangue era um sinal de que a morte não precisaria entrar naquela casa. Porque um inocente já morreu dentro daquela casa. A porta manchada de sangue era sinal de que o Deus que estava operando morte naquele dia, o Deus da vida, estava trazendo morte, porque ele é assim. Ele não precisaria entrar naquela casa porque houve uma substituição. Um inocente foi morto no lugar do primogênito. Um cordeiro puro, santo, foi morto no lugar do primogênito. Já havia morte naquele lugar. Não precisava novamente ter morte daquela família, porque já havia um cadáver lá dentro, já havia sangue derramado lá dentro. Esse é o sinal. É o sinal de que aqui não precisa mais. Aqui, ou para essa família, quem deveria derramar o sangue, já derramou o sangue. O nome disso, queridos, é substituição. Ou na teologia é chamada de substituição penal, em que um inocente paga a pena de um culpado. Mais tarde, ainda com Moisés, quando o Senhor deu a lei a Moisés, o próprio Deus instituiu o sacrifício de animais, sobretudo o sacrifício de cordeiros, pelos pecados dos homens. Aquilo que foi feito de forma incipiente ainda lá no Egito, o Senhor transformou em lei. O sangue derramado aplacava a ira de Deus, e todos os dias os homens deveriam se reunir, primeiramente lá no deserto, no tabernáculo, e depois no templo, e oferecer um cordeiro ao Senhor pelos seus pecados. Lá no templo, um cordeiro era morto pela manhã e o outro era morto à tarde, pelos pecados dos homens. Aquilo que estava acontecendo no Egito era apenas embrionário, era apenas Deus iniciando um processo, um modo que os homens teriam para purificar-se dos próprios pecados. Como diz o escritor aos Hebreus, sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Isso não começou no Egito, se a gente for bem fiel à Bíblia. Isso não começou lá no Egito. Isso começou no Éden. No Éden, quando o primeiro casal pecou, a Bíblia diz que o Senhor providenciou pele de animais. Ou seja, um animal inocente, que não tinha nada a ver com o pecado de Adão e Eva. Morreu para cobrir a vergonha do primeiro casal. E desde então é assim. Sangue é derramado para cobrir os pecados. Mas tinha um problema. A palavra de Deus, no livro aos Hebreus, diz que esses sacrifícios de animais, mesmo sendo feitos com muita piedade, fruto de corações sinceros, mesmo assim, esses sacrifícios de animais eram ineficazes para aperfeiçoar. É essa a forma que Hebreus se refere a eles. O que quer dizer é que os sacrifícios de animais, eles não tinham poder
para nos libertar definitivamente do nosso pecado, para nos purificar definitivamente dos nossos pecados. Era feito um sacrifício de manhã. E o que os homens faziam durante o dia? Pecavam. Aí era feito um sacrifício à tarde. Aí o que os homens faziam durante a noite? Pecavam. Aí de manhã outro cordeiro morria no templo. E o que se faziam depois? Pecavam. E assim foi por séculos. Mas, queridos, o plano de Deus era exatamente esse. Era para ser assim. Os sacrifícios de animais, desde o Egito até o templo, eram imperfeitos, tinham eficácia passageira, mas esse era o plano de Deus, pois todos eles estavam somente apontando para o Cordeiro perfeito que haveria de vir. Sangue de animal nunca teve poder de libertar ninguém de pecado. Sangue de animal nunca purificou o pecado de ninguém. O ato que apontava para o Cordeiro Santo é que purificava os pecados dos pecadores. Os cordeiros sacrificados no templo apontavam para aquele que, segundo a pregação de João Batista, esse sim, é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Um único sacrifício. Um único sacrifício. Poderoso o suficiente para nos limpar de nossos pecados para todo sempre. Para todo sempre. Da mesma forma, o cordeiro sacrificado ainda lá no Egito, que com o seu sangue livrou os israelitas da morte, ele apenas apontava para o cordeiro perfeito que haveria de vir e já veio. Os cordeiros mortos no Egito apontavam para o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e mais. Isso aqui que é muito sério. Da mesma forma que no Egito só foi poupado da ira de Deus aqueles que tinham a marca do sangue do cordeiro morto, chegará o dia, meus irmãos, que o Senhor também visitará essa terra com a mesma disposição que visitou o Egito, com o mesmo interesse, com a mesma finalidade que visitou o Egito. Chegará o dia que o nosso Deus irá interromper a história e os seus santos pés pisará nessa terra mais uma vez, também com furor e com ira. E da mesma forma que aconteceu no Antigo Egito, só escapará da ira de Deus aqueles que têm a marca do sangue de Cristo. Nada mudou. Não se engane. Aqueles que tenham sido os piores pecadores da humanidade. Aqueles que ainda que tenham sido os piores homens, as piores mulheres da história. Mas se eles tiveram um encontro com o Cordeiro Santo de Deus, se eles foram purificados no sangue de Cristo, eles podem ficar tranquilos, aguardando esse grande dia chegar. Agora o seguinte, se não tem a marca do sangue de Cristo em sua vida, se você não foi lavado e remido pelo sangue de Jesus, você tem sérios motivos para se desesperar ainda hoje. Não é no final não, é ainda hoje. Nada mudou. O juízo é certo. Eclesiastes capítulo 12, versículo 14, eu vou ler para os irmãos, diz assim: Pois Deus trará a julgamento tudo que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom ou seja mal. Promessa de Deus. Daniel 12:2. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e para o desprezo eterno pelo juízo do Senhor. Mas como eu disse, há um consolo. Há um consolo para aqueles que têm a marca do sangue do Cordeiro. Hebreus capítulo 9, versículo 27 e 28. Vamos segurar nossas inquietações um pouquinho. E sem conversa também. Hebreus capítulo 9, versículo 27 e 28 diz assim:
Da mesma forma como o homem está destinado a morrer somente uma vez e depois enfrentar o juízo. Olha como que o texto diz. Enfrentar o juízo. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos. E aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação a todos, não, trazer salvação aos que o aguardam. Olha que maravilha. A esperança para os que estão em Cristo. Então, queridos, finalizando, há um paralelo riquíssimo entre o Cordeiro e o sangue da Páscoa judaica com o Cordeiro Santo de Deus e o seu precioso sangue. Na noite de Páscoa, o sangue do Cordeiro livrou os homens da morte física. No Monte Calvário, o sangue do Cordeiro nos livrou definitivamente da morte eterna, nos reconduzindo para Deus. E a nossa esperança é essa. A nossa certeza é de que o governo está sob suas mãos, a história está sob suas mãos, que ele venceu todos os inimigos, inclusive a morte, e ele está preparando para nós o momento que estaremos em sua presença, gozando de alegria para sempre, sem lágrimas, sem dor, sem despedidas, sem partida, sem tristeza, sem confusão. Só quem nos pode garantir que esse dia chegará é o Cordeiro de Deus. Amém? E assim... Nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor.
estão firmes.